Se fala muito em turismo, se cobra a questão do turismo montenegro, temos aí uma escola que forma turismólogos e tal. Como é que o senhor vê hoje a situação de recepção a turistas em Montenegro, principalmente na área de hotelaria, que é a sua área, e se de repente aumentar essa demanda, o Montenegro está preparado, o que precisaria, como é que o senhor aborda esse assunto assim? O Montenegro, ele há muito tempo esteve estagnado, né, na questão da oferta de equipamentos turísticos, né? Hoje nós já estamos um pouquinho melhor, porque já tem agora a previsão da vinda de um novo hotel, de uma grande rede, né? E ele vai suprir um pouco nossa deficiência do mercado. O que acontece na região? É que os hotéis que dispõem a região para que seja absorvido, eles são muito diferentes um do outro. Cada equipamento tem a sua particularidade, então não existe um padrão único. Então você tem um hotel que tem uma boa capacidade de infraestrutura, o outro já é mais simples, o outro é mais simples ainda. Então, quando acontece algum evento, normalmente os grupos têm que se distribuir em mais de um hotel, e nem todos ficam muito satisfeitos por essa deficiência, né? Não existe uma quantidade suficiente para um mesmo padrão. O investimento numa área turística, está chegando um hotel novo, um investimento, acho que até externo. Quantos leitos seria assim, o ideal para se começar a pensar em atração de turistas? Olha, isso depende muito qual que é o atrativo turístico do local, né? Nós não temos nenhum atrativo turístico, né? Nós não temos ainda nada muito definido nesse sentido. Por quê? Porque o atrativo turístico, ele por si só, ele não existe se não houver investimento na infraestrutura do ponto turístico, né? Não basta ter um cais do porto e achar que isto é um atrativo turístico, né? Isso não é o suficiente. Isso é um local que pode agradar aos olhos de alguns, mas se ele não tiver toda a infraestrutura do entorno como um atrativo turístico, ele não vai subsistir, ele não vai conseguir passar ao longo dos anos como sendo um atrativo turístico. Mesma coisa o nosso morro, né? Nós temos ali um local que seria um atrativo turístico natural, mas ele não tem nenhuma infraestrutura para isso. Então não dá para considerar um atrativo turístico que você não consegue utilizar ele, que você não tem nada de sinalização turística, você não tem lá nenhum equipamento turístico que possa, por exemplo, a pessoa utilizar um banheiro, ou a pessoa precisar tomar, seja uma água. Não existe nada nesse ponto. Mesma coisa o cais do porto. Não existe isso, né? Não tem todo um entorno, né? Simplesmente tem um local que dizem que é um ponto turístico. O turismo de eventos para Montenegro, ele poderia começar a dar certo se houvesse investimento, primeiro, num centro de eventos que nós não temos. É o caso de Gramado, Santa Maria. Então, se houver um centro de eventos, com auditório, né, com toda uma infraestrutura, aí a segunda fase disso seria os hotéis, né, absorverem esta demanda, mas aí tem que ser uma venda casada ou um investimento casado, setor público, setor privado, né, governo municipal e provavelmente governo do estado também. Alguns hotéis, grandes redes, investem eles próprios nessa infraestrutura para eventos, né? Para a nossa região seria um investimento muito alto, o senhor acha? Aí essa questão é um pouco difícil de nós definirmos teoricamente, porque para se investir nisso, quem vai investir normalmente é um investimento privado. O investidor privado ele só vai investir se ele tiver a demanda. Mas a demanda só vai surgir no momento que tiver o investimento. Então é uma situação complicada, né? É uma dialética, na verdade.
A nossa realidade, nós já temos bastante turistas de negócios deste público, né? Hoje Montenegro recebe bastante turista de vários países, que é o público que viria normalmente, né? Hoje, por exemplo, nós temos aqui uma quantidade significativa de americanos, nós temos aqui chilenos, nós temos italianos hospedados hoje conosco. Então isso já é uma realidade da cidade. Não há necessidade de ter um evento de grande porte para que isso aconteça aqui. Montenegro não está muito bem preparada, não. Precisaria de muito investimento, e nessa questão não é recurso, não, né? É uma questão de investimento do ponto de vista cultural para preparar o nosso profissional para que ele primeiro saiba receber as pessoas e com isso também investir na qualificação, aí sim na questão da língua e de como tratar bem, né? Mas não é uma coisa específica da hotelaria, é um conjunto em geral da sociedade inteira, porque eu participo do Conselho de Turismo da FEComércio a nível estadual, e o questionamento que se faz normalmente lá é o que tudo isto gera. Por exemplo, Porto Alegre está preparando uma delegacia especial para o turista, porque o turista, quando vem, ele não pode ser tratado como um cidadão comum do local, da cidade ou do país. Ele tem que ter um tratamento diferenciado, porque ele vem para uma festa. Ele vai se alterar, vai beber além da conta. E como que ele vai ser tratado? Quer dizer, qual é o investimento que está sendo feito para que as pessoas que lidam com este problema saibam tratar o turista de alguma forma diferente? Vai precisar ter a interferência do consulado? Ou vai ser simplesmente o inspetor que vai tratar o cidadão como se fosse um cidadão comum, e ele nesse caso não é um cidadão comum, ele é um cidadão que o país está recebendo, né, de uma forma diferenciada, porque o país está atraindo esta pessoa para vir ao Brasil, e ele não pode ser tratado de forma comum. Então existe todo um entorno em relação a isso. A questão da mobilidade é muito importante, porque nossos ônibus não estão ainda adequados para que quem for usar um transporte urbano, né, os dizeres estejam bilíngues, no mínimo bilíngues. Não existe ainda isso, né? No nosso caso, o interior é um pouco diferente. De novo, estamos bastante deficientes, porque o nosso taxista, por exemplo, ele não está preparado nem interessado nisso. Porto Alegre nós estamos acompanhando, e as companhias de táxi estão se preparando com isso, através do SESC, né, já está tendo há bastante tempo os cursos preparatórios, através do Sindhotel também, no qual eu participo. Nós já estamos dinamizando isso para taxistas, para recepcionistas, para camareira, né, ou para qualquer pessoa que queira aproveitar essa oportunidade e se qualificar, porque se o turista for à farmácia, ele tem que, né, estar tratando com alguém que no mínimo vá entender que ele tem a dificuldade da língua e a dificuldade até de entender o preço do medicamento, né? Então o entorno é muito grande, né? O leque de relacionamento de um turista, ele entra em qualquer, né, parte da comunidade, parte da cidade. Olha, o que nós temos constatado, nós temos muita dificuldade com a mão de obra para esse setor. Por quê? Hoje em dia as pessoas não querem mais se sacrificar em trabalhar nos finais de semana, trabalhar à noite. E o público em geral, ele desaprendeu de tratar bem. A hotelaria ainda é um dos últimos resquícios em que você procura tratar bem o cliente com gentileza, com amabilidade, né, com cortesia. Então é difícil hoje você trazer
o profissional que realmente entenda que isso faz parte da relação, né, do hotel, ou da agência de viagem, ou do táxi, para com o turista. É uma grande dificuldade que a gente tem fazer com que essas pessoas sejam gentis, utilize o linguajar adequado. Hoje em dia as pessoas não querem mais nem chamar os outros de senhor, ou com licença, ou por favor, né, ou por gentileza. Isso está caindo em desuso. No dia a dia a gente vê isso. Então isso é um grande paradigma que a gente tem que continuar lutando para que seja quebrado essa questão. Então, na minha visão, nós vamos ser uma ilha nos relacionamentos comparado a outro tipo de comércio que tem a relação com o público. Porque o público de um local, ele está acostumado a tratar contigo, que é teu vizinho, que é conhecido, que sabe aonde é que desenvolve sua atividade profissional. E aí quando vem uma pessoa de fora, ele está acostumado a um outro tratamento mais informal. O turista não está acostumado com isso, porque ele tem a dificuldade da comunicação, a dificuldade da língua. E muitas vezes no país de origem é um tratamento mais formal. E nós não estamos acostumados a isso. Hoje, a grande dificuldade das empresas em geral, não só da área do turismo e da hotelaria, é conseguir qualificar os seus colaboradores, porque existe uma rotatividade muito grande. As pessoas hoje não têm mais aquela ambição do plano de carreira ou de investir num setor e procurar seguindo esse setor. São muito aventureiros. Então, quando a gente consegue um profissional que tem assim um grande entusiasmo para trabalhar na hotelaria, nós temos que começar do zero. Então, nosso hotel, nós temos um programa de melhorias contínuas há muitos anos já. Então, é onde a gente treina e capacita, né, nosso colaborador desde o início, né, através de vídeos, através de reuniões periódicas, e a gente também faz um apanhado através de questionários e busca um resultado daquele ensinamento. Então nós estamos constantemente ensinando as pessoas nesse tipo de relação e como adequar o desenvolvimento de uma capacidade operacional com a capacidade do interrelacionamento social entre a pessoa e o cliente. É possível e é imprescindível, né? A parcela do poder público é uma parcela que é sempre muito bem-vinda e é quase que uma obrigatoriedade, né? Tanto é que Montenegro tem a satisfação de ter um curso, né, que é um curso, embora de nível técnico, está voltado para esta área e consegue ajudar de uma certa forma em alguma parcela da população, e isso melhorou bastante, né? Embora o curso seja específico para uma área de eventos hoje, não específico para a hotelaria, né? Sempre há um auxílio no sentido de que essa pessoa está dentro já do setor, né? E nos auxilia bastante. O setor público, ele tem uma grande responsabilidade no investimento da infraestrutura do local, né? E também na questão da sinalização e, por que não, na questão do investimento para a docência, no caso, para que seja montado cada vez mais cursos preparatórios, né, de qualificação das pessoas.